Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de autoconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite. Vamos aguardar 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Aproveitamos para encaminhar, a notificação aí da live para os nossos contatos, para que mais pessoas venham participar conosco. Boa noite. Boa noite, Rejane. Como vai? Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos encaminhar aí o aviãozinho para os nossos contatos, para que mais pessoas venham participar conosco. Hoje eu vou falar sobre o porquê nós devemos desenvolver o autoconhecimento, né? Quais que são os benefícios de olhar para dentro de nós, de nos conhecermos. Tragam mais pessoas para participar conosco desse momento. Envie aí os seus convites, estou enviando os meus. Boa noite, Odaí. Seja bem-vindo, que alegria ter você aqui conosco. Só mais alguns minutinhos e nós já vamos começar, já vou entrar no tema. Me ajudem aí a divulgar nesse aviãozinho aí, clica aí, encaminha para os dados para que a gente possa trazer mais pessoas para participar conosco. Mas daqui a pouquinho eu já começo a contar para vocês por que eu acredito que é importante desenvolver o autoconhecimento. Vou trazer aqui quais que são os benefícios, né? Quais que são os motivos para a gente desenvolver o autoconhecimento. O que a gente ganha com isso, né? Coloquem aqui nos comentários, por favor, quem está presente, se vocês me ouvem bem e se vocês estão me vendo bem também. Comentem aqui comigo para eu saber, por gentileza, se estão me ouvindo, se estão me vendo. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Natália. Obrigada, Morgana. Que bom que estão ouvindo bem. Ótimo. Obrigada. Ótimo, ok. Áudio e imagem, ok. Maravilha. Boa noite, Edilene, seja bem-vinda. Gente, só mais um minutinho, porque eu enviei alguns convites, então, para as pessoas chegarem. Animada para te ouvir. Obrigada, Morgana, que bom. Preparei esse conteúdo com muito carinho, espero que vocês gostem do que eu trouxe para vocês essa noite, né? Do que eu preparei para vocês essa noite. Boa noite, tia Ana, que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda. Que bacana, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem escolhido passar comigo esse tempo. Trouxe um tema que eu considero muito importante e acredito que faz a diferença na vida das pessoas. Eu venho falando muito sobre autoconhecimento e hoje eu resolvi trazer o porquê que a gente deve desenvolver o autoconhecimento, né? Qual que é o motivo, quais que são os benefícios que a gente ganha
ao buscar o autoconhecimento. Por que é importante trabalhar o autoconhecimento? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho isso muito importante, eu penso que é um tema muito rico e eu espero que vocês tirem muito proveito também. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui conosco. Que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Isso aí, gente. Quem já está aqui conosco, me ajuda a divulgar a live. Clica aí no aviãozinho, encaminha para os seus contatos para que mais pessoas possam participar conosco também. Só mais um minutinho e a gente já vai começar o conteúdo. Então aproveita e já encaminha aí para os seus contatos para você me ajudar a divulgar esse tema que é tão importante para todos nós. Vamos lá então, começar com o conteúdo, começar a explicar o porquê que eu acredito que é tão importante a gente desenvolver o autoconhecimento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Por que desenvolver o autoconhecimento? O que eu ganho ao desenvolver o autoconhecimento? Eu venho falando muito sobre autoconhecimento e nesses conteúdos que eu coloco aqui no Instagram, nas lives que eu tenho feito, nos materiais também lá do meu blog, do meu canal do YouTube, eu venho sempre falando sobre autoconhecimento e é claro que nesses conteúdos vocês, quem já acompanha, quem já viu, já devem ter pegado aí alguns desses motivos, né? Obrigada, Morgana. Morgana falando aqui que já compartilhou, isso aí, obrigada. Bem-vinda, Karina, boa noite. Então, nesses outros conteúdos, eu estou sempre trazendo também, mas hoje eu quis deixar bem explícito, bem específico, né? Por que é importante a gente desenvolver o autoconhecimento? Rejane dizendo que ama esses assuntos. Eu também, viu, Rejane? Somos duas. Amo falar de autoconhecimento, acho super importante a gente falar sobre esse assunto e a gente viver isso, né? A gente olhar para dentro da gente e realmente desenvolver o autoconhecimento. E é por isso que eu escolhi esse tema. Por que nós devemos desenvolver o autoconhecimento? E o primeiro motivo pelo qual nós devemos buscar o autoconhecimento é porque com o autoconhecimento a gente tem uma direção para a nossa vida. Porque não basta só a gente saber que não quer estar num lugar, não basta só a gente saber que não quer mais estar naquela situação. Pode ser que você se encontre hoje numa situação de que você saiba que não quer estar nesse emprego, que você não quer estar nesse relacionamento, que você não quer essa situação financeira que você vive hoje, enfim. Pode ser que você já tenha identificado que existe uma situação na sua vida da qual você não quer mais fazer parte, que você não quer mais para você. Mas você sabe exatamente para onde você quer ir, o que você realmente quer nessa área da sua vida que você está identificando que não quer mais a situação da forma como está. É mais do que saber que não quer estar num lugar, é muito importante que a gente saiba onde quer chegar, para onde a gente quer ir. E tem uma animação que me faz sempre lembrar, que eu sempre lembro quando eu falo sobre isso. Vocês já devem ter lido o livro ou ter assistido o filme ou o desenho da Alice no País das Maravilhas, eu acredito. Comenta aqui quem já assistiu. E se você já assistiu, você deve se lembrar da pergunta que a Alice faz para o gato. Nessa história, tem uma cena em que ela está diante de uma encruzilhada, ou seja, tem dois caminhos para ela seguir, e ela fica lá parada sem saber qual dos caminhos tomar. Então, perto dela, ela pergunta, vira para esse gato e pergunta para ele: qual caminho eu devo tomar? Né? Qual que é o melhor caminho a tomar? O gato vira para Alice então e pergunta: para onde você quer ir? E a Alice responde para ele: não importa. Ele vira para ela e fala: então, não importa qual caminho você vai seguir.
Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você tomar, você vai estar saindo do lugar de onde você está. Pode ser que você também esteja nessa situação hoje. Você sabe que não quer estar aqui, você sabe que não quer estar nessa situação, mas para onde você quer ir? Não é suficiente apenas saber que não queremos estar num lugar. Precisamos ter clareza de onde queremos chegar, porque só assim a gente vai tomar o caminho certo. Só assim a gente vai conseguir identificar qual que é o melhor caminho para me levar para onde eu quero. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, se a gente só quer sair de onde a gente está, qualquer passo que a gente der já vai nos tirar desse lugar. Então, tenha clareza de onde você quer chegar. E o autoconhecimento, ele nos ajuda com isso. Porque com o autoconhecimento, a gente começa a se perguntar: o que eu estou buscando para a minha vida? Quais que são os meus objetivos? O que é valor para mim? O que é importante para mim? Com o autoconhecimento, você começa a se dar conta disso, que não é que é importante você saber onde está e o que você quer ou não quer daquela situação e para onde você quer ir também, né? Para onde você deseja chegar, o que você almeja para a sua vida, para as áreas da sua vida. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Sejam bem-vindos. Então, nesse sentido, o autoconhecimento te traz essa clareza. Então, com o autoconhecimento, a gente tem uma direção, a gente consegue perceber a direção que a gente deve seguir, a gente começa a ter um norte para a nossa vida. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu acredito e eu penso que é muito importante a gente buscar o autoconhecimento, para que a gente comece a ter esse direcionamento para a nossa vida, para a gente começar realmente a caminhar para a realização dos nossos sonhos, a caminhar para alcançar os nossos objetivos. Então, o primeiro motivo é que nos dá uma direção. Comenta aqui para mim se você já tem essa direção, se você já tem essa clareza de onde você quer chegar, do que você está buscando para a sua vida, em todas as áreas, né? Se você já sabe o que você espera da sua saúde, da sua área profissional, o que você espera para os seus relacionamentos. Então, para cada uma área da sua vida, para a sua qualidade de vida, o que você espera da sua área espiritual? Você tem clareza de onde você quer chegar em cada uma dessas áreas? Já traçou esse caminho para você chegar lá onde você almeja? Comenta aí comigo. Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Bom, e enquanto você escreve aí nos comentários, se você já tem essa clareza de onde você quer chegar e se você já sabe qual caminho que você precisa tomar, eu vou começar a falar aqui, então, do segundo motivo pelo qual que eu acho, porque que eu acredito que é importante a gente desenvolver o autoconhecimento. Morgana falando, faz muito sentido. Amo o filme Alice, é muito interessante, né, Morgana? E realmente eu passei a observar com mais atenção os filmes por sua causa, né? Porque você traz muito esse olhar pra gente, né? De buscar, além só do entretenimento, mas aprender com que os filmes, as animações nos trazem. Muito obrigada por esse aprendizado. Então, vou começar a compartilhar aqui, já vou compartilhar aqui qual que é o segundo motivo pelo qual eu acredito que é importante a gente desenvolver o autoconhecimento. E esse motivo é que a gente consegue identificar e desenvolver os nossos talentos. Pode ser que você não perceba que tenha talentos, pode ser que você acredite que tem pouco ou nenhum talento, porque você não esteja vivendo aquilo que você realmente gostaria. Mas eu te digo que sim, você tem talentos. Todos nós temos dons e temos talentos. E o autoconhecimento nos ajuda a identificar quais são esses nossos talentos e, melhor, nos ajuda a desenvolver esses talentos, a aprender como usar esses talentos a nosso favor, para começarmos a caminhar na direção daquilo que a gente busca. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Fernanda falando que o filme da Moana também nos ensina a não desistir. Exatamente. A Moana é uma menina persistente, mesmo com muitas pessoas
contra, né, o pai dela, principalmente, contra a vontade dela de se aventurar no mar, mas ela segue o seu sonho. Realmente, o filme Moana traz muitos aprendizados também. Mas então, voltando aqui ao nosso segundo motivo, que é identificar os talentos, desenvolver esses talentos. Então, o autoconhecimento nos ajuda nesse sentido, né? Nós identificarmos e desenvolver os nossos talentos. A gente só consegue desenvolver aqueles talentos que a gente já sabe que tem. E para a gente se dar conta de quais são os nossos talentos, a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa começar para tirar o nosso foco do outro, tirar o nosso foco do externo e voltar o nosso olhar para dentro de nós. E eu posso te dizer, por experiência própria, que pode ser que você ainda não identificou um talento em você, pode ser que você não tenha identificado seus talentos, porque você está olhando para o outro. Você admira o outro, admira o talento que ele tem e fica desejando que você também seja assim. Só que cada cada pessoa é única. Por isso, provavelmente o seu dom, o seu talento é diferente dessa pessoa que você está admirando. Não é olhando para o outro que você vai identificar os seus próprios talentos, mas olhando para dentro de você, né? É olhando para o seu interior, é começando a perceber o que é natural em você, o que você faz com facilidade, que outras pessoas às vezes têm dificuldade, o que é fácil para você, o que é natural. O Joel J., que é um treinador de alta performance, ele classifica as pessoas, quando avalia talento e esforço, em 4 tipos. E eu vou explicar aqui quais são esses tipos de pessoas, porque é muito importante a gente perceber o quanto é interessante a gente identificar o nosso talento e começar a colocar a nossa energia para desenvolver esse talento. Morgana falando aqui que essa questão de reconhecer os talentos é precioso. Também tem a questão de aceitar os talentos que temos. Exatamente, Morgana. Parar de olhar para o outro e olhar para a gente. Não ficar querendo imitar o outro, não ficar querendo ser igual ao outro, né? Às vezes menosprezamos ou até ignoramos nossos talentos. Verdade, porque a gente está com foco no outro. A gente quer ser igual ao outro e não reconhecer a nossa potencialidade, não reconhecer a nossa individualidade, né? Não reconhecer que nós somos únicos e que ser diferente não é ruim, porque é isso que acontece quando a pessoa fica querendo ser igual ao outro, que ela acha que porque ela é diferente, ela é menos, ela é ruim. E não é isso, né, gente? Não. Cada um tem um talento, cada um tem um dom, porque todos são importantes. E nós vamos colaborar muito mais uns com os outros se for assim, se cada um realmente tiver talentos diversos, né? É verdade, temos que nos aceitar e não ter medo de se desenvolver. Exatamente, Regiane. Então, gente, o Joel J. ele fala sobre 4 tipos de pessoas quando a gente avalia talento e esforço. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil para vocês verem esses 4 tipos. Vocês conseguem enxergar direitinho aí? Então, eu fiz aqui um gráfico. Nesse gráfico, nós temos desse lado aqui o talento e desse lado aqui nós temos o esforço. E aqui são os 4 tipos de pessoas que o Joel fala pra gente. Então, aqui, quando a gente divide o gráfico ao meio nesse sentido aqui, ó, nós temos no quadrante de cima as pessoas que têm muito talento e nos quadrantes de baixo as pessoas com pouco talento ou que ainda não identificaram seus talentos. E quando a gente divide o gráfico nesse sentido, nós temos do lado de cá as pessoas que se esforçam pouco, ou seja, são aquelas pessoas que se dedicam pouco, que são pouco persistentes, que não se esforçam. E do lado de cá, nós temos as pessoas que se esforçam muito, que são dedicadas, que são persistentes, que são comprometidas. Então, aí nós temos, então, 4 tipos de pessoas. As pessoas do tipo A são aquelas que têm muito talento, mas que se esforçam pouco. As pessoas do tipo B são aquelas que se esforçam muito, são pessoas muito comprometidas, muito persistentes, porém pouco talentosas, ou que ainda não descobriram seus talentos. As pessoas do tipo C
são aquelas que são pouco talentosas ou que não descobriram seus talentos e que são pouco esforçadas, não se dedicam, não buscam o conhecimento. E as pessoas do tipo D, as pessoas do tipo D, essas são muito talentosas e são muito esforçadas. Então, nós temos aqui 4 tipos de pessoas quando a gente avalia talento e esforço. As pessoas do tipo A, que são as muito talentosas, mas pouco esforçadas, são aquelas que até já identificaram quais são seus talentos, mas acreditam que só o talento é suficiente. Então, geralmente, são pessoas preguiçosas, são pessoas que não se esforçam, que não buscam desenvolver essas habilidades que são natas. E com isso, elas até conseguem algum resultado, porém elas não vão muito longe. Elas desanimam muito fácil. Então, as pessoas do tipo A, muito talentosas, mas não estão desenvolvendo seus talentos. Por isso, não alcançam os resultados que estão buscando. Bem-vinda, Luciene, bem-vindo, Elvis, sejam bem-vindos. As pessoas do tipo B são pessoas muito esforçadas, muito dedicadas, muito comprometidas, mas pouco talentosas. Na minha leitura, são pessoas que ainda não descobriram quais são os seus talentos, quais são os seus verdadeiros dons e estão colocando toda a sua energia naquilo que não é natural a elas. Por isso, elas até alcançam algum resultado, mas esse resultado vem com muita dificuldade, vem com muito esforço, vem em longo prazo, demora muito para essas pessoas alcançarem os resultados. Elas até são reconhecidas pelas outras pessoas, mas esse reconhecimento, ele vem mais pela característica, pelo comportamento dessas pessoas, de serem pessoas dedicadas, persistentes, muito esforçadas, do que pelos resultados em si. Então, são pessoas que não alcançam aqueles resultados extraordinários também, porque não estão colocando o seu esforço, o seu empenho no lugar certo. As pessoas do tipo C, que são as pouco talentosas e as pouco esforçadas, essas são frustradas, porque elas não alcançam resultado, porque não descobriram seu talento, não descobriram seu potencial e não estão fazendo nada para desenvolvê-los. Não estão fazendo nada para poder descobrir quais são esses talentos. Então, são pessoas frustradas, pessoas que não alcançam resultados, pessoas que não estão felizes onde estão. E se não começarem agora a buscar os seus talentos, a identificar quais são esses talentos e a trabalhar esses talentos, vão continuar assim, cada vez mais frustradas, mais desanimadas. As pessoas do tipo D, esses sim são os melhores, porque são pessoas que já identificaram quais são seus talentos, já perceberam que têm dons, que têm talentos e estão desenvolvendo esses talentos, estão desenvolvendo essas habilidades. Essas pessoas são raras, porque são poucas as pessoas que estão olhando para dentro delas mesmas, identificando quais são os seus talentos e desenvolvendo esses talentos. Então, são tipos raros, mas são esses que alcançam alta performance, são esses que alcançam resultados em tempo mais rápido, de forma mais rápida e de forma mais consistente. Então, as pessoas do tipo D são os tipos ideais, são aquelas que já identificaram seus talentos e que estão trabalhando esses talentos, que sabem que só talento não é suficiente, que precisa se dedicar, precisa se desenvolver, precisa aprimorar essas habilidades que são naturais. Comenta aqui comigo qual tipo que você se encaixa. Se você é uma pessoa do tipo A, que é aquela que já até sabe quais que são seus talentos, só que está aí de bracinho cruzado, esperando as coisas virem, achando que só o talento é suficiente. As pessoas do tipo B, que até são muito esforçadas, muito engajadas, mas que estão colocando esse esforço, essa energia no lugar errado, porque ainda não identificaram quais que são os seus talentos. As pessoas do tipo C, que estão perdidas, não identificaram os talentos ainda e nem começaram a fazer nada para trabalhar isso. Ou você já é uma pessoa do tipo D, uma pessoa que já identificou o seu talento, que já sabe quais que são os seus dons, suas habilidades e está trabalhando para desenvolvê-los ainda mais, para crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Comenta comigo aí, qual tipo de pessoa você é?
Exatamente, Morgana. Pessoas do tipo D trabalham todo dia o autoconhecimento. Exatamente, porque não tem como você ser de alta performance, não tem como você desenvolver seus talentos se você não olhar para dentro de você. Exatamente. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui conosco. Fernanda colocou que é do tipo B. Pois é, Fernanda. Então, importante para você identificar quais que são os seus dons, quais que são os seus talentos, para você começar a colocar toda essa energia no lugar certo e começar a ter os resultados que você espera, os resultados que você almeja. Morgana já se considera do tipo D. E Morgana, muito bem, mas vai avaliar melhor. Mas é uma avaliação que a gente tem que fazer todo dia mesmo. É uma escolha que a gente faz todo dia. Não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês. É todo dia olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, identificar quais os seus talentos, identificar o que pode aprimorar e lapidando cada vez mais. Ana também dizendo que é do tipo D. Muito bem, isso aí. E é isso, gente. Quem ainda não se considera do tipo D, faça uma autoavaliação verdadeira e comece a trabalhar os pontos que você acredita que precisam ser trabalhados. Autoconhecimento é algo muito importante. Não é algo tão simples, porque olhar para algumas questões não é muito fácil, sabe? Não é a coisa mais gostosa que tem em todos os momentos. Vão ter situações que a gente precisa olhar e que vai ser difícil a gente olhar. Às vezes é difícil a gente olhar para essa nomenclatura aqui, né? Para esse quadro e reconhecer que eu sou, por exemplo, uma pessoa do tipo C. É difícil, às vezes, a gente olhar e reconhecer que a gente não identificou o nosso talento e que ainda não está se esforçando o suficiente, ou que até está se esforçando, está ali batalhando, mas não está vendo o resultado chegar porque ainda não identificou o seu talento. Então, nem sempre vai ser muito gostoso trabalhar o autoconhecimento, mas é importante. Se a gente não olha para essas questões, elas não vão se resolver como num passe de mágica. É preciso que a gente tome a decisão de trabalhar o autoconhecimento na nossa vida. Então, não espere mais, tá? Não espere mais para começar a olhar para dentro de você, porque, como eu mostrei aqui, existem muitos benefícios, né? É muito bom para gente. No início é um pouquinho mais difícil, mas vai ficando menos difícil com o passar do tempo. Você vai se acostumando com esse ritmo, né? Com essa situação de olhar para si, de olhar para coisas que não são tão agradáveis de início. E o melhor, você começa a perceber que é possível sair desse lugar, que é possível mudar essa situação, que você não está acorrentada a esse lugar, você não precisa ficar travada aí nesse lugar que não te faz bem, né? Então, venham para o autoconhecimento, venham desenvolver o autoconhecimento, porque existem benefícios. Primeiro, você começa a ter direção para a sua vida, você começa a caminhar na direção certa. E o segundo lugar, porque você descobre os seus talentos e você começa a desenvolver esses talentos e usar esses talentos a seu favor para realizar os seus objetivos. Boa noite, Aldrin, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui conosco. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, por terem escolhido estar aqui comigo, passar esse tempo comigo. Muito obrigada. Bom, então eu já falei 2 motivos pelos quais eu acho importante desenvolver o autoconhecimento. E agora eu vou falar um terceiro motivo, que é um terceiro motivo pelo qual é importante a gente desenvolver o autoconhecimento, que é que nos faz mais felizes. O autoconhecimento deixa a gente em paz com a gente mesma. A gente começa a ser mais feliz porque a gente para de se comparar o tempo todo com o outro, para de buscar no outro o tempo todo as respostas para a nossa vida. A gente para de jogar para o outro a responsabilidade de que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente começa a viver uma vida de acordo com aquilo que é bom para nós, com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que é valor para mim. Então, não é que você não possa admirar o outro, se inspirar no outro. Não é também que você vai cruzar os braços, eu sou assim, nasci assim, vou morrer desse jeito. Não é isso.
mas você começa a identificar que você é uma pessoa única, que você tem uma trajetória única e que nem tudo que faz sentido para o outro vai fazer sentido para você. Você não precisa necessariamente trilhar o mesmo caminho que o outro. A comparação, ela é muito prejudicial, ela é destrutiva. Cada um viveu uma história, cada um reage às situações de uma forma. Então, a gente não pode querer comparar a nossa vida, a nossa história, os nossos momentos com o outro. Ainda que sejam pessoas próximas, ainda que sejam pessoas que tenham vivido situações muito parecidas com as suas, ainda que vocês sejam gêmeos e tenham vivido na mesma família, crescido no mesmo ambiente, estudado na mesma escola, tenham tido os mesmos amigos, ainda assim vocês são duas pessoas diferentes que reagiram às situações de forma diferente, que receberam essas informações de forma diferente. Então, cada pessoa é única. Por isso, você não deve se comparar ao outro. Você deve reconhecer, sim, que você é uma pessoa que tem talento, é uma pessoa que tem habilidades, que ser diferente não é ruim. Então, é começar a assumir que ser quem você é bom, é importante que você seja diferente do outro mesmo. Né? Então, esse é o terceiro motivo. A gente começa a ficar mais feliz, porque a gente começa a levar a vida com mais leveza, sem essas comparações, sem essas competições, que muitas vezes a gente também se coloca nesse lugar de ficar competindo com o outro, quem faz mais, quem realiza mais, quem faz desse jeito, quem faz daquele jeito. Então, essas competições bobas, elas minam a nossa energia, elas minam a nossa saúde, não nos faz bem, né? Então, olhar para dentro de você, reconhecer que você é único, que é especial e que é maravilhoso que você seja do jeito que você é. Mais uma vez, reforçando, não é cruzar os braços e aceitar sem fazer nada. É reconhecer que você é diferente e começar a traçar um caminho que faz sentido para você. Começar a desenvolver as suas habilidades. Começar a buscar o que é importante para você, o que tem valor para você. E não ficar projetando a sua vida na vida do outro. Não ficar olhando e comparando a sua vida com o outro. Faz sentido para você? Você também pensa dessa forma? Você acredita que sermos diferentes é bom e você consegue perceber que quando a gente começa a se conhecer, começa a identificar quem somos, o que é valor para nós, que a vida fica mais leve, com isso a gente começa a ficar mais feliz? Comenta aqui comigo se você já está nesse caminho de olhar para si mesmo, de reconhecer o seu potencial, de valorizar a pessoa que você é. Comenta aí comigo. Enquanto vocês colocam aqui nos comentários, vou tomar um gole de água. Quem tá aqui, se quiser tomar um golinho de água aí também. Água é vida. Isso aí, Fernanda falando que também acredita. Isso mesmo, Fernanda. Eu também acredito nisso, que quando a gente olha pra gente e começa a parar de se comparar, a gente para com cobranças desnecessárias, né? Então, a vida fica mais leve e a gente acaba ficando mais feliz. E é por isso que eu sempre digo e repito, que o autoconhecimento é a base de tudo. O autoconhecimento é a base para que a gente comece a ter uma vida mais feliz, uma vida que faça sentido, para que a gente comece a alcançar os resultados que a gente almeja. Rafael falando que o exercício é difícil de fazer, mas muito importante para alcançar a felicidade. Autoconhecimento é muito importante. Isso mesmo, Rafael, como eu falei. Nem sempre vai ser gostoso olhar para dentro de nós. Nem sempre vai ser, você vai encontrar só luz em você. Às vezes, ao olhar para dentro de nós, nós vamos nos deparar com as nossas sombras. Nós vamos nos deparar com aquilo que a gente quer esconder até da gente mesmo. Mas se a gente não olhar para isso, a gente nunca vai conseguir trazer um novo olhar para essa situação. A gente nunca vai conseguir se desenvolver na completude, porque a gente vai ficar se escondendo, né? A gente, com medo de que o outro descubra, a gente se esconde, a gente acaba não desenvolvendo até o que pode ser desenvolvido. A perfeição, ser um ser só de luz, eu não acredito que a gente consiga nesse plano. Mas é esse o caminho, a gente precisa buscar isso, é desenvolver cada vez mais
né? A gente trabalhar cada vez mais em nós mesmos para ir moldando essas situações, para ir trazendo um novo olhar, para ir desenvolvendo novas habilidades, novos comportamentos, nova mentalidade. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para contribuir. A gente só consegue fazer isso se a gente olha para dentro da gente, né? Então, eu sempre digo que o autoconhecimento é a base de tudo. Inclusive, já fiz uma live falando por que eu acredito que o autoconhecimento é a base de tudo. Se você ainda não viu, te convido a pesquisar lá no meu IGTV essa live para você assistir, porque lá eu explico direitinho por que eu acredito nisso. Tem um poeta chamado Sérgio Vaz, que ele disse que revolucionário é aquele que quer mudar o mundo e começa essa mudança olhando para dentro de si. Que ele ele tem a coragem de começar esse movimento de mudar o mundo, começando consigo mesmo. E por que isso é tão revolucionário, né? Por que esse poeta fala assim que isso é ousadia, isso é corajoso? Porque a nossa tendência é ficar olhando para o outro e apontando no outro os defeitos, querendo que o outro mude, querendo que o outro corrija suas falhas, seus desafios, querendo que o outro mude a postura, que o outro mude o comportamento. Mas poucos são aqueles que reconhecem em si essas situações a serem mudadas, reconhecem em si mesmo esses comportamentos, essas atitudes que precisam ser trabalhadas. Então, nós precisamos parar de olhar para o outro, parar de julgar o outro e começar a olhar para nós mesmos e julgar a nós mesmos. Será que eu estou me comportando da maneira como eu acredito que é uma maneira correta, uma maneira de valor? Será que eu estou me comportando realmente da maneira como eu gostaria que as pessoas também se comportassem comigo? As minhas atitudes condizem com aquilo que eu quero, com aquela pessoa que eu quero ser, com aquilo que eu acredito que é bom, que é valoroso, que é virtuoso? Então, é parar de olhar para o outro e olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos, né? Parar de apontar o nosso dedinho para o outro, ó, e apontar o dedinho para cá, para quem a gente realmente pode fazer algo a respeito. Porque a gente não muda o outro, a gente muda a nós mesmos. A gente muda o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa mentalidade. Não sem esforço, não sem olhar para essas questões e se colocar, se comprometer, se colocar a serviço, arregaçar as mangas e realmente começar a desenvolver um passo depois outro e depois outro. Não é do dia para a noite, é uma jornada. Por isso que a gente fala que é uma jornada de autoconhecimento, porque não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é com trabalho, né? Olhando e procurando desenvolver isso todos os dias. É ajustando um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã e assim por diante todos os dias. E sempre vai ter coisa para a gente trabalhar. Sempre vai ter algo a ser melhorado. Se a gente realmente for humilde e se colocar nesse caminho de olhar para dentro de nós e de reconhecer, né, que a mudança que eu quero ver no mundo, ela tem que começar dentro de mim mesma, certo? Então, esse caminho também ele é desafiador, por quê? Porque nós não somos ensinados a fazer isso. Nós não somos estimulados a olhar para dentro de nós, né? Então, por isso que ele é desafiador, mas ele é possível. E ele traz muitos benefícios. Só hoje aqui eu citei 3, mas existem muitos outros. Por isso eu te convido, comece a sua jornada. Se você já começou, permaneça na sua jornada. Ainda que talvez esteja desafiadora, ainda que você tenha se deparado com aquela situação que está difícil você mudar, que está difícil você trabalhar. Como eu disse, tem algumas questões que vão ser mais desafiadoras que outras, porém é necessário que você continue nesse caminho para que você veja o resultado que você busca. Eu te garanto, se você persistir, você vai alcançar resultado. Você vai olhar daqui a 5, 10, 15 anos e você vai ver uma pessoa completamente diferente da de hoje. E você vai agradecer por ter começado esse processo hoje, por não ter adiado um dia a mais, né? Eu, que já estou nesse processo há pouco mais de um ano, de forma mais intensa,
eu fico me perguntando às vezes, meu Deus, por que eu não comecei isso lá atrás? Porque eu demorei tanto para olhar para dentro de mim, porque eu demorei tanto para começar a olhar para essas questões, para buscar essas respostas que já gritavam dentro de mim. Por que eu demorei tanto? Mas é assim, gente. Se você tem a oportunidade de começar hoje, não espere mais. Comece hoje e você vai ver os benefícios, você vai colher os frutos disso mais para frente, pode ter certeza. E conta comigo para te ajudar, né? Eu faço aqui então o meu convite. Se você quer iniciar a sua jornada, se você precisa de ajuda para iniciar essa jornada, me manda uma mensagem, venha fazer uma sessão experimental do meu processo de coaching, me manda uma mensagem para eu te explicar como que funciona o processo, como é que funciona essa sessão experimental. Te convido também a acessar o link da minha bio e conhecer o meu curso sobre autoconhecimento. O curso chama Saia da Caverna da Autossabotagem pela Luz do Autoconhecimento. Nesse curso eu falo sobre como a autossabotagem age na nossa vida e como é que a gente faz para se livrar das garras dela e começar a ter resultados na nossa vida, começar a caminhar na direção daquilo que a gente busca. Eu te ajudo, inclusive, a montar um plano de ação lá no curso. Então, venha conhecer meu curso, também sobre o autoconhecimento. E, claro, continue aqui acompanhando meu conteúdo aqui no Instagram, meus vídeos, minhas publicações. Vem para a live comigo, porque eu estou sempre falando sobre esse assunto e em cada conteúdo que eu faço, eu busco trazer ações práticas. Então, olha hoje, quantas reflexões eu trouxe, quantas perguntas que eu fiz para vocês começarem a refletir sobre em que estágio do autoconhecimento você está, né? Se você já alcançou esse benefício do autoconhecimento ou não. Então, continue comigo aqui no Instagram também, porque vai ser um prazer poder contribuir cada vez mais com cada um de vocês. E quanto mais eu contribuo, mais eu aprendo também. Então, uma alegria dupla, né? Eu fico alegre, eu me alegro por contribuir, mas eu me alegro também porque eu acabo melhorando, eu vou crescendo também com esse movimento. Então, continua comigo aqui no Instagram. Hoje, o recado que eu queria dar era esse. Eu falei aqui dos 3 motivos pelos quais eu acredito que é importante a gente desenvolver o autoconhecimento. Por que a gente deve desenvolver o autoconhecimento? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha tirado proveito desse conteúdo. Eu vou deixar essa live salva. E aí eu te peço para depois que eu deixar salva, você curtir e comentar o que fez mais sentido para você, do que você mais gostou, o que você concorda ou não concorda, em que fase você se encontra. Faz um comentário lá. E para todo mundo que curtir e comentar essa live depois que eu deixá-la salva, vai receber um resumo desse conteúdo que eu falei aqui, tá? Eu faço os mapas mentais, aprendi com a minha mentora Morgana. Eu faço os mapas mentais com os principais tópicos do conteúdo que eu quero trazer para você e eu vou disponibilizar para todos aqueles que curtirem e comentarem essa live. Eu vou disponibilizar o PDF também desse resumo. Então, se você quer ter esses tópicos para você rever, para você refletir depois, deixa lá o seu curtir e o seu comentar nessa live, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por, entre tantas opções, você ter escolhido estar aqui comigo. Eu fico lisonjeada, eu fico muito honrada e muito grata pela sua companhia. Desejo a todos vocês uma boa noite, que Deus os abençoe e até a próxima.